Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo, apresenta... Eu sou Luiz Persson, tenho 54 anos, sou empresário, pesquisador e esportista. Alguns de vocês já me conhecem e um dos esportes que eu pratico, uma das minhas paixões, são os cavalos. E hoje eu estou aqui para conversar com o Hugo Antônio, que também é um apaixonado por cavalos e trabalha nessa área. E ele também é deficiente visual como eu. E eu tenho duas teorias que eu compartilho com o Hugo, e esse é um dos motivos que a gente vai conversar. Primeiro é que nós deficientes não devemos esperar que o mundo se adapte a nós, e sim nós é que devemos procurar os mecanismos de melhor maneira para conviver com as pessoas, enfim, interagir com o meio ambiente. E a outra questão que muito acontece é que sempre que eu sou apresentado para pessoas que eu ainda não conhecia anteriormente, essas pessoas têm uma tendência de falar assim, eu tenho um parente ou um amigo que também é deficiente visual, e se eu soubesse, ou então numa próxima oportunidade eu vou apresentá-lo. E eu sempre digo que a última coisa que eu quero conhecer uma pessoa é pelo fato dela também ser cega. Na verdade, o que une uma pessoa a outra são as afinidades em si, e não uma característica física, simplesmente. Então, hoje eu estou aqui para conversar com o Hugo, não porque ele é cego, mas também porque ele é cego, mas principalmente para ele falar um pouco da experiência dele como deficiente visual no mundo dos cavalos. E é essa característica que me atraiu e que me deixou curioso para conversar com ele. Hugo, tudo jóia? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência aí nessa parte de acessibilidade e o convívio com as pessoas em relação à sua deficiência. Olá, Persão, beleza? Eu sou Hugo Antônio, tenho 26 anos, faço zootecnia na Universidade Federal de Lavras, estou no 9º período. E a minha história com o cavalo começou antes da zootecnia. A zootecnia foi escolhida por causa do cavalo. Eu acho que, concordando com o Persão que ele falou, da questão de você querer conhecer uma pessoa, não porque ela é cega, mas sim porque ela tem características semelhantes a você, isso também já aconteceu diversas vezes comigo. E eu acho que realmente não é o que vai unir a gente, a cegueira, mas sim essas características. Hugo, no caso, por exemplo, isso é uma experiência que eu já conversei com outros tipos de deficientes e acontece a mesma coisa com cadeirantes, com pessoas amputadas, assim, quer dizer, então as pessoas associam que a característica principal de um deficiente é o que vai unir ela a uma outra pessoa. E a gente costuma dizer que, na verdade, a cegueira, no nosso caso, ela é apenas uma característica e não a característica dominante. Certo? Nós temos muitas outras habilidades e são essas outras habilidades que nos caracterizam de fato. Por exemplo, o fato de eu ser cego é só um detalhe. Como assim eu tenho, por exemplo, 1,85 m de altura, eu sou formado em gestão de agronegócios, enfim, tenho outras habilidades. A mesma coisa para o Hugo. E ele estava me contando também que às vezes ele vai na padaria com um amigo e que enxerga, e aí a pessoa do balcão vira para o amigo e pergunta, ele vai querer café? É isso, Hugo? Perfeito. Realmente, é isso mesmo que acontece. E com certeza, eu costumo dizer que quando eu escolhi a zootecnia e quando eu escolhi seguir o cavalo como paixão e o cavalo como profissão dentro da zootecnia, eu procurei primeiramente usar a minha limitação como meu principal aliado, não como meu principal problema, né? Porque eu acho que isso é só um detalhe, eu ser cego é só um detalhe. Eu tenho que ser contratado como zootecnista, eu tenho que ser contratado como, sei lá, para fazer uma assistência. Eu vou contratar o cara porque ele é cego, eu vou provar se ele sabe mesmo ou não. Não, porque eu sou um zootecnista, essa é a minha ideia. Então eu tenho um amigo que ele mexe com cavalo e que ele é bom no que ele faz. Consequentemente ele é cego, não porque ele é cego que eu vou lá conhecer o cara porque ele monta ou porque ele tem alguma outra cara. Não, eu acho que não é por aí. Realmente é essa linha que eu também acho que a gente deve disseminar mais, né?
Uma outra coisa que eu acho importante a gente ressaltar, vamos ver se o Hugo concorda comigo, é a questão seguinte: na verdade, em vez da nossa deficiência, no caso visual, ser um limitante, ao contrário, não só para nós que estaremos exercendo algum tipo de função, certo? Mas principalmente para a pessoa que contrata ou para as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar conosco, certo? Isso é um plus, porque é uma maneira diferente de você ver como as coisas podem ser feitas. Você pode ampliar, no caso de uma empresa, o público com que ela se relaciona. Então nós temos, na verdade, muito a acrescentar e não a subtrair. Você concorda com isso? Com certeza. O cara vai contratar, às vezes ele sabe que você é cego. Eu já ouvi isso quando eu estudava em outra universidade. Mas você vai conseguir atuar como zootecnista? Por que não? Entendeu? E você, aí eu retornava essas perguntas. E você realmente vai atuar com todas, você tendo a visão, você vai atuar com todas as áreas da zootecnia? Será que não tem uma área que você vai ter dificuldade? E que eu posso usar a minha sensibilidade maior, meus outros sentidos que são mais aguçados naturalmente, por não ter dois sentidos, como benefício para isso? E será que eu não vou ser melhor que aquela pessoa em outro sentido? Então essas perguntas vêm e eu acho que você pensar dessa forma, você responde às pessoas e também fica mais tranquilo, né, com o que vem posteriormente de questionamento, né? Então, esse ponto que ele tocou é fundamental. Eu costumo também bater muito nessa tese de que, na verdade, sim, existem várias maneiras de você fazer diversas coisas diferentes. O que nós precisamos encontrar, e todas as pessoas têm uma maneira diferente de atingir seus objetivos, é uma estratégia diferente. Para cada situação, você vai ter uma estratégia específica para atingir aquele objetivo almejado, certo? E você ontem ministrou uma palestra aqui na Universidade do Cavalo, dentro desse encontro de horsemanship, falando justamente sobre as questões da acessibilidade, mas muito além da acessibilidade física, e sim acessibilidade, vamos dizer, na aceitação, na inclusão de fato. E eu costumo dizer que inclusão não é você fazer alguma coisa por alguém, mas sim você fazer alguma coisa com alguém. Qual foi a sua experiência na sua palestra de ontem, Hugo? Então, a palestra, a gente chegou ao tema intitulado Acessibilidade em Centro Equestre. Por quê? Eu acho que assim, a gente não vai ter um cego trabalhando em cada hípica do Brasil, mas a gente pode ter uma pessoa que faz, isso é com certeza todas as hípicas, ou a maioria delas vai acontecer, é você ter uma pessoa que monta na hípica, que tem um parente, que tem um amigo, que você quer levar ele na hípica e a hípica não tem estrutura física para receber aquela pessoa. Então a gente pensando muito nisso. Não que eu teria um profissional cego na hípica ou um cadeirante. Pode ter, pode. Mas vamos supor que o cara é cadeirante e trabalha no escritório, mas ele não consegue andar na hípica inteira. Por quê? Porque não tem a topografia não ajuda, ou então ela não foi melhorada para isso. Então, pensando mais nesse aspecto do que em si no deficiente como profissional atuando na equipe da hípica. Então, foi essa a ideia maior dessas pessoas que têm a hípica, pensar nessa forma diferente dessa receptividade, e que essas pessoas que não têm essa oportunidade de estarem numa hípica conseguirem ir até lá e ver esse outro lado, não só ir lá na hípica, descer do carro e montar no cavalo, e descer do cavalo e entrar no carro e ir embora, conseguir andar numa hípica, conseguir entrar numa baia, pôr a mão num feno, pôr a mão numa ração, uma água, tocar no cavalo, ajudar a dar um banho. Então, viver esse mundo do cavalo de uma forma realmente acessível, né? Porque a definição de acessibilidade a gente sabe que tem que ser condição de autonomia e segurança para a pessoa com qualquer limitação, e seja ela com grau menores ou maiores, né? Eu acho que uma coisa legal de comentar é que muitas das vezes que eu pedi para montar em um cavalo e eu fui recusado, não foi porque julgaram o meu grau de equitação, mas sim a minha deficiência. Então eu acho que eu posso montar muito melhor do que
dentro de uma pista, claro, um lugar que eu não conheço, eu não vou arriscar, mas vamos supor, se eu estiver dentro de uma pista e eu tiver uma equitação melhor do que a pessoa que enxerga, eu vou conseguir executar aquele cavalo muito melhor. Então, assim, o cavalo não está preocupado se eu enxergo, se eu não enxergo. Ele quer saber se eu conseguir executar a equitação em cima ali, se eu vou conseguir passar para ele o que eu quero. Então, pessoal, é isso aí. Muito além das deficiências. Eu sou Luiz Persson falando para o Horse Brasil. Curtam, compartilhem, comentem.